Oi. Tudo bom? Fica aí, mamãe. Deita, mamãe. Também te amo. Vai, deita aí, fica quietinho. Participação especial no vídeo de hoje. Chicos, voltei, sei que deu uma sumidinha, mas voltei com batom bem outubro, bem mês das bruxas, pra gente falar sobre uma série de livros que também se pauta sobre os meses do ano. Eu tô falando sobre A Garota do Calendário, que é uma série de 12 livros, cada um intitulado um mês do ano, né? Daí o calendário. É uma série relativamente longa, são 12 livros, e por mais que eles sejam livros curtos, livros rápidos, que trazem em média 130, 150 páginas, são longos em volume, né? São vários volumes. Então, eu decidi dividir o calendário em alguns vídeos. A gente vai falar, neste vídeo, a gente vai falar só dos 3 primeiros, para conhecer melhor a história, para conhecer melhor a nossa protagonista. Quem é a nossa protagonista? A gente tá falando sobre Mia Sanders, que é uma aspirante atriz que tá tentando, né, subir na carreira, conseguir um grande papel na cidade de Las Vegas, até que ela tem todos os sonhos dela interrompidos, todas as ambições delas precisam ser interrompidas, quando o pai dela contrai uma dívida de $1 milhão com um agiota perigoso que, por coincidência, é o ex-namorado de Mia. E aí a gente conhece a grande primeira característica da nossa personagem principal, né, gente? O dedo podre. Já pensou o seu pai se endivida com o seu ex-namorado, que também é agiota? Que horrível. A questão é que Mia, ela tem apenas 24 anos, mas ela precisa passar por um processo de amadurecimento muito grande, porque ela foi abandonada quando tinha apenas 10 pela mãe, e precisou se tornar a figura materna de sua irmã, né? Que tinha apenas 5 anos, porque o pai não aceita bem esse abandono e ele se joga no mundo dos jogos, se joga no mundo da bebida e não assume o papel de pai, né? Esse papel passa a ser de Mia. Então, quando ela descobre a dívida do pai, descobre que ela tá devendo, o pai dela tá devendo pro ex-namorado, ela meio que se sente responsável por tudo isso que tá acontecendo, né? Ela sabe que ela precisa assumir essa dívida pra ter certeza de que a vida do pai não vai estar em risco e muito menos o da irmã. E é aí que começa realmente a nossa história, porque Mia aceita se tornar uma acompanhante de luxo na empresa da tia. Tudo em família. Mia acha que vai ser uma missão simples, tá? Depois que ela consegue um acordo e o agiota do pai concorda que ela pague mensalmente uma parte da dívida, tudo que ela precisa fazer é trabalhar como acompanhante na empresa da tia e passar um mês em uma cidade diferente, com um cliente diferente, com quem ela não precisa transar. A tia deixa bem claro que Mia é uma acompanhante e não uma prostituta. Sexo não é obrigatório, né, no contrato de serviço que ela precisa ter. Mas caso, porventura, por acaso, aconteceu uma sacanagemzinha, Mia leva um bônus para casa de 20% a 25% do valor que o cliente paga no mês. Então, assim, dinheiro fácil. Acha que é dinheiro fácil. Tudo que ela precisa fazer é não se envolver emocionalmente com ninguém. E é aí que começa a dar errado. Essa gente inventa cada coisa. Janeiro, vamos começar falando sobre janeiro. Janeiro traz o Weston Charles Cheney III, ou o ex. O ex contrata Mia para servir de escudo. Ele é, olha só, outra grande coincidência, um roteirista muito famoso em Hollywood. E ele tá num mês importante na carreira dele, que ele precisa negociar contratos, fazer novos investidores, talvez vender peças importantes de roteiros dele, né? Tentar criar um novo filme. O Wes está tentando virar, além de roteirista, ele está tentando virar diretor. Então, o Wes, ele precisa ter tempo para negociar essa subida, essa carreira na vida dele. Só que o Wes é um cara extremamente atraente. Ele, na verdade, assim, o Wes, ele é aquele típico galã principal, sabe? Aquele galã clichêzaço. Ele preenche todos os requisitos para ser um galã clichê, sabe? Ele é rico, ele é talentoso, ele é bonito, ele é carinhoso, ele é carismático. E exatamente por conta disso, ele tá sempre rodeado de mulheres. E se ele passar o tempo todo rodeado de mulheres, dizendo para as mulheres que ele não quer estar com elas, que ele não pode levá-las para a cama, ele não consegue negociar a vida dele, a carreira dele, né? A vida financeira dele. Então ele contrata a Mia para servir como um escudo. Se as pessoas verem que ele tá ao lado de uma belíssima mulher, aparentemente sua namorada, talvez deixem ele em paz e ele consiga fazer o trabalho dele. Só que,
Por conta disso, ele traz 4 regras, eu não vou falar todas, mas o mais importante é: não vamos nos apaixonar. Ele não quer se apaixonar, a Mia não quer se apaixonar, tudo parece muito ótimo. Exceto que não funciona bem assim. Mia e Wes é atração física à primeira vista. Sabe amor à primeira vista? Pois é, atração física à primeira vista. Eles se dão super bem, de primeira. Eles querem se pegar, eles se veem, eles querem se pegar, eles querem ficar aquela coisa louca, aquele desejo louco. Então não demora muito pra eles irem pra cama. E aí que começa a complicar a relação deles, porque nenhum dos dois quer se envolver, nenhum dos dois quer um relacionamento. Mas eles clicam tanto, né? Eles têm essa conexão tão forte de início física, mas com o passar do mês eles começam a perceber que eles se encaixam de formas muito... de várias outras formas, né? Interesses em comuns, gostos em comuns, o dia com eles parece ser muito rápido, que essa regra que eles criaram para eles mesmos, de não se apaixonar, começa a parecer um pouco mais difícil. Começa a se tornar, assim, complicada, delicada de manter. Só que, e aí que entra o grande problema de janeiro. Eu acho que janeiro é um mês introdutório, é um mês que a gente está conhecendo a Mia, a gente está conhecendo o Wes, e a gente percebe que é um mês que vai pavimentar o resto do ano, né? Um mês que vai trazer como vai ser a centelha do resto do ano, como a Mia vai encarar o resto do ano. Então eu acho que faltou desenvolvimento pessoal. Tanto o Wes quanto a Mia, eles são pouco explorados. A Garota do Calendário, a série A Garota do Calendário é uma série de livros hot, é uma série de livros sensual, sexual, e eu acho que ela tenta se colocar nesse lugar de ser um livro hot muito rápido, com muita força e algumas vezes passando até dos limites. As cenas de sexo, e tem muitas, elas cumprem o que promete, sabe? Elas são bem escritas, você consegue, você consegue entender o que está acontecendo, se você tiver uma imaginação bem fértil, parece que você realmente está num quarto com eles. Mas algumas vezes eu acho que foi exagerado, não precisava da quantidade de cenas tão sensuais, tão sexuais, pra gente entender o casal. Mia e o Wes, eles estão tentando andar numa linha muito tênue entre atração sexual e atração física, atração sexual e sentimentos. Só que fica um pouco difícil entender de onde esses sentimentos eles surgem, de como esses sentimentos eles crescem, se você não permite que eles apareçam ao longo do livro. É difícil de você encarar esse romance, de você se jogar nesse romance, entender esse romance, se o romance é pouco explorado, se o romance ele está sempre entrelaçado ao sexo. Então eu gosto muito do livro, eu acho que serve muito bem como um livro introdutório, mas que talvez pudesse ser mais longo. Exatamente por ser um livro introdutório, pudesse ser mais longo, pudesse trazer com ele 200 páginas, né? E não é isso que acontece. A autora ela tem esse padrão de ter 130 e 150 páginas, e eu acho que em janeiro e em alguns outros livros que a gente vai falar sobre eles depois, prejudica. Então, quando a gente chega no fim do livro com a Mia e o Wes confusos quanto à própria relação, e o Wes querendo que a Mia pare de trabalhar, que a Mia se torne a namorada dele, que a Mia se envolva, né, emocionalmente com ele, e a Mia querendo se envolver emocionalmente com ele, fica um pouco difícil de acreditar. A Mia, ela decide, ela é uma pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa que sabe de onde vem, sempre lutou para ter tudo que ela conseguiu, ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, então ela não quer ela não quer perder esse pedaço importante da identidade dela, de quem ela não quer depender financeiramente do Wes, então ela decide continuar trabalhando, mesmo que ela tenha começado a desenvolver sentimentos pelo cliente, né, começado a desenvolver os sentimentos pelo Wes. Só que, pra mim, faltou, assim, verdade, sabe? Pra mim foi muito fácil entender de onde a Mia vinha, de querer continuar trabalhando. Eu não me senti dividida com a personagem, eu não fiquei sentida pelo fato de ela decidir estar trabalhando, dela não escolher o romance do que o amor, ou
ela não ter escolhido romance e não dinheiro. Eu entendi muito pra isso. E eu não sei se essa foi a intenção da autora, mas pra mim, faltou um pouco ela vender o que ela quer passar, né? Que seria essa dificuldade de separar a vida pessoal da vida profissional da Mia. Então, a Mia, ela decide continuar, né, a aventura dela, até porque é um calendário, o calendário não termina em janeiro. E aí a gente passa pro próximo mês, a gente passa pra... Opa! Livro errado! A gente passa pra fevereiro, que é onde a gente conhece Alec, né? E aqui eu vou falar, ó, em fevereiro Mia vai passar o mês em Seattle, com Alec Dubois, um excêntrico artista francês. No papel de musa, ela vai embarcar em uma jornada de descobertas sexuais e lição sobre amor e a vida que permanecerão com ela para sempre. Então, assim, é isso. Alec, ele é um artista francês que contrata a Mia para ser a musa do mês. Ele tá trabalhando num grande projeto, uma exposição que ele precisa fazer, e ele vê a foto de Mia online no site, e ele se apaixona, assim, por ela, né? Pela imagem dela, pelo físico dela, ele quer ela como uma musa dele. Ele quer a Mia como musa. Então, Mia vai pra Seattle pra continuar esse trabalho, pra servir como uma musa de um grande artista de renome internacional. Só que, assim, o artista é um baita gostoso. Alec, dos três, assim, do primeiro trimestre, Alec, ele é o meu personagem masculino favorito. Ele nossa, gente, ele é um ruivo, barbudo, sensual, elegante, que vê a vida de uma forma, assim, completamente diferente de tudo o que a Mia tá acostumada. Ele encara a vida no presente. Alec, ele vive o presente. E ele traz com ele essa lição pra Mia, né? De viver o presente. De viver intensamente o presente. É uma coisa que a Mia não tá acostumada a fazer. Como eu já falei, ela precisou desenvolver uma responsabilidade muito cedo. Ela precisou amadurecer muito cedo, por ela ter se tornado responsável pela irmã quando ela mesma ainda era uma criança. Então a Mia, ela é muito acostumada a ver o futuro, a pensar no futuro. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, para conseguir continuar vivendo, para conseguir continuar apoiando a minha irmã nos sonhos dela. E o Alex o Alex faz ela parar, sabe? Para, respira, dá uma respirada, viva pra você um pouquinho, curte o momento, para de pensar lá na frente. Se você tá sempre pensando lá na frente, você vai esquecer de viver o que tá aqui, né? O que tá bem aqui. Viva esse momento, ame esse momento, se ame. Alex traz muito essa lição. Então, Alec, assim, de longe, ele é meu personagem masculino do primeiro trimestre favorito. E Alec traz com ele também as cenas sensuais mais legais do primeiro trimestre, assim, de longe, sabe? Novamente, é um livro, o fevereiro traz muitas cenas sexuais, traz muito as aventuras sexuais da Mia dentro do quarto, mas traz de uma forma mais natural, traz de uma forma mais fluida. Ainda tem muito sexo, até porque é o foco do livro, o sexo é o foco do livro, mas a autora, ela consegue fazer isso de uma forma que não carregue tanto, que não bote tanto peso na história. E mesmo que ainda tenha muito, funciona. Funciona porque a personalidade do Alec faz com que funcione. Diferente do Wes, que ele é criado e pautado para ser o interesse amoroso da Mia, o Alec, ele traz em si um papel de conselheiro, de amigo, de interesse amoroso, mas de uma forma que não envolva tanto romance. O romance deles é aquele que seja eterno enquanto dure. Então eu acho que funciona muito mais, o relacionamento dos dois funciona muito mais. É nesse livro também que Mia começa a se questionar sobre o próprio trabalho. Ela é uma acompanhante, ela não é obrigada a fazer sexo, mas eu acho que ela não percebe que sexo é uma parte do trabalho dela e que é uma parte estigmatizada e que carrega com muito preconceito no trabalho dela até fevereiro, né? O ex é o primeiro cliente dela, ela ainda tá se familiarizando com o trabalho, ela ainda não recebeu por isso, mas aí quando cai o dinheiro, né? Quando ela começa a perceber que ela tá sendo paga por isso,
e que mesmo que ela não esteja sendo paga para fazer sexo com ninguém, o sexo traz a ela um bônus, uma bonificação financeira, traz a ela um dinheiro a mais, ela começa a perceber que sim, o trabalho dela chega muito perto do limite da prostituição. E essa batalha interna começa nesse livro, nessa batalha interna da Mia, de aceitar que ela não é uma prostituta, mas ao mesmo tempo passar para o mundo exterior uma imagem que lembra, né? Que as pessoas, que muitas vezes tudo que envolve ela, tudo que envolve o trabalho dela lembra de uma prostituta. E aí eu acho que começa essa batalha interna de sou ou não sou, de onde termina a minha própria liberdade sexual e onde começa uma prostituição. E é uma coisa que a Mia vai carregar com ela por alguns outros livros, a gente vai chegar lá, tá? E eu acho que o Alec, justamente por ser um artista, por encarar o mundo de uma forma um pouco mais diferente, ele ajuda a Mia a passar por essa fase de dúvida muito rápido, tá? De uma forma muito natural. Tudo com o Alec é muito natural. Eu amo o Alec, gente. É isso. E diferente do Alec, diferente do ex, quando a gente é obrigada a se despedir do Alec, eu senti falta. Eu fiquei, ai não, o livro já acabou. Esse livro eu queria que tivesse mais páginas porque é uma história mais complexa, uma história mais gostosa de ler do que o primeiro. E não porque eu achei que ficou sentindo falta de alguma coisa, assim. Na verdade, sim, mas eu acho que esse papel, essas dúvidas que a Mia começa a ter em fevereiro, são muito rápidas, são abordadas de uma forma muito rápida, podiam ser mais elaboradas, mas, novamente, não é um livro que é pautado no roteiro, é um livro pautado no sexo, então a forma como é abordado eu acho que é satisfatório. É rápido, é raso, mas é satisfatório. Então, quando a Mia chega em março, no nosso terceiro livro, ela já é uma Mia um pouco mais confiante no próprio trabalho, é uma Mia um pouco menos insegura, e é uma Mia que a gente já começa a ver mais a personalidade dela. A gente começa a entender mais quem ela é. E aí, março se torna o meu livro favorito do trimestre, exatamente porque eu já conheço mais a Mia, eu já entendo mais quem ela é, e ela se permite se mostrar um pouco mais para os leitores. A Mia, ela aparece um pouco mais para os leitores, porque a Mia, em março, não tá o tempo todo se pegando com alguém. Porque o cliente de março, olha só, spoiler alert, não quer dormir com a Mia. O cliente de março contrata a Mia, é o Anthony Fasano, ou Tony Fasano, né? Que contrata ela pra fingir ser a noiva dele, né? Mia, de início, não entendi muito bem, porque um homem tão gato, tão maravilhoso, enorme, musculoso, perfeito, contrata ela pra fingir ser a noiva dele, até que ele conhece a família dele. Anthony herdou uma cadeia de restaurantes muito antiga e familiar do pai, que faleceu recentemente. E ele vem de uma família muito religiosa, uma família de descendência italiana, muito religiosa, que ele tem medo que não vá aceitar uma parte de quem ele é. Então ele contrata a Mia pra esconder essa parte dele, né? A Mia ser a noiva, fingir ser a noiva dele, para que ele possa esconder essa parte da família dele, para que a família dele não se envolva no trabalho, que ele não perca patrocínios, ele não perca o amor familiar, porque ele tem medo de que essa parte dele vai afastar as pessoas que ele ama e vai prejudicar o trabalho dele. É um livro que tem muito menos sexo, muito menos sexo, mas é um livro muito mais voltado em autoaceitação, autodescobrimento. É um livro que continua o processo de autoaceitação de Mia. Começou lá em fevereiro com Alec, né? Continua aqui. E a Mia, que vem mais segura de Alec, começa a transbordar essa segurança para as outras personagens, né? O Anthony, que tem medo de abraçar uma parte de quem ele vê em Mia uma figura de apoio.
vê em mim uma pessoa que entende de certa forma o que ele tá passando e traz com ela um caminho que ele também pode trilhar, né? Mia literalmente pega na mão de Anthony e mostra, ó, por aqui, né? Ela se torna pra Anthony quem Alec foi pra ela. Então é o livro dos 3, de janeiro, fevereiro e março. Eu acho que é o melhor livro do trimestre. É um livro exatamente que traz a minha principal crítica das 2 primeiras. Traz uma construção interpessoal, traz um desenvolvimento de personagens mais longo, mais bem abordado, mais bem construído, exatamente por ser o livro que fala um pouco menos de sexo, que não traz o sexo tanto como o fator principal para construir o roteiro. Muito pelo contrário, eu acho que o sexo em março ele se torna um coadjuvante, né? O sexo ele fica em segundo plano em março, ele não é uma peça tão importante no tabuleiro desse mês. Eu acho que é exatamente isso que faz março brilhar tanto em comparação aos outros 2. Outro grande diferencial do mês de março, além do fato de que sexo é colocado um pouco de escanteio, é o fato de que nós finalmente somos introduzidos a um núcleo de apoio. O que eu quero dizer com isso? Tanto fevereiro quanto janeiro são livros muito introdutórios. Então, tudo que a gente vê é centralizado no casal principal. A gente gravita ao redor do casal principal. A gente gravita ao redor de Mia e do cliente do mês. E todos os outros personagens que eles introduzem são peças de um tabuleiro que não tem muita importância. Eles estão ali apenas para preencher espaços, preencher lacunas, para servir como barulho de fundo ou para a gente simplesmente preencher uma ficha técnica do personagem na nossa cabeça. Eles não têm uma grande relevância para o enredo dentro do mês, para o enredo no livro. E isso muda um pouco em março. Então nós somos reapresentados a personagens que já existiam, tipo a família de Mia e a melhor amiga dela, né? E só que a gente finalmente consegue entender de onde sai a motivação de tudo, o papel que eles têm na vida da gata, sabe? A gente começa a ver como a Mia interage com esses personagens, que ela não interagia com eles. A gente sabia que eles existiam, mas pouquíssimo nós vimos eles. E aqui não, a gente finalmente tem cenas com a irmã, tem cenas com a Ginelli, que é a melhor amiga da Mia, tem cenas com o pai e até com o próprio Agiota. A gente começa a ver a Mia interagindo com pessoas além do cliente dela. Da mesma forma o Anthony, né? Todo o motivo que leva à contratação de Mia no mês é baseado na família do Anthony. Então, é lógico que sejamos apresentados a essa família. Que sejamos apresentados a diferentes personalidades dessa família e como essas personalidades afetam o personagem. Então, a família do Anthony tem meio que uma história paralela dentro do livro. Novamente, é uma história rápida, abordada de forma meio que superficial, de forma corrida, mas ela existe, o que não existia nos outros livros. Então, a gente consegue ver finalmente a Mia se relacionando com pessoas além do próprio personagem masculino. Isso é interessante, a gente começa a ver como a Mia reage a pessoas diferentes, a situações diferentes. Isso traz um pouco de complexidade à personagem, além daquela personagem que tem uma vida sexual superativa, além de ser aquela personagem confiante no próprio corpo. A gente vê a Mia como uma amiga, como uma irmã, como filha, como um apoio. A gente começa a ver outras facetas da personalidade de Mia, da mesma forma que a gente vê facetas de outros personagens, né? Tanto aqueles novos que estão sendo introduzidos em março, quanto personagens que a gente já conhecia de lá de janeiro e só estão fazendo uma reaparição. Então, março é o livro menos romântico, por assim dizer, né? O romance não é o foco desse livro. A relação dela com o cliente não é o foco desse livro. Muito pelo contrário, eu acho que a relação dela com ela mesma e com os personagens ao redor abordam muito mais o que esse livro fala. E eu acho que brilha mais. Brilha muito mais. O sexo não é esquecido, o sexo tá ali, ele só é colocado de canto. Ele só se torna o fator menos importante do livro. Isso não significa que vai deixar de ter nos livros futuros. Eu ainda não cheguei no final, ainda não li os 12, mas eu já posso dar esse spoiler. É um livro hot, é uma série hot. Então, o sexo vai estar sempre ali, o sexo vai ser sempre um fator importante, né? Mas, finalmente, não é o único fator importante. É um livro que é uma série que eu acho que tem muito potencial.
ao mesmo tempo eu acho que é uma série que não dá pra ler direto, sabe? São 12 livros curtos. Conheço pessoas que leram os 12 livros, sei lá, em 4 dias, mas eu acho que a interação que a gente tem com os personagens e com a história do livro depende muito de como você encara esses personagens. Então, eu tô lendo aos poucos, já passei da metade, vou trazer os outros livros aqui pro canal futuramente, mas vou estar sempre trazendo assim, nesse papel de 3 em 3, de 4 em 4 no máximo, dependendo das histórias, porque eu acho que fica mais fácil de contar o que a Mia vive, que a gente vive com ela, sem estragar a experiência pra vocês que ainda não leram, tá? Então, é isso. Fica pra próxima, e até depois. Tchau!